Oi, aqui é a Ju e hoje eu trago para vocês um vídeo muito especial para mim, sobre um dos tipos de livro que eu mais gosto de ler, que são os relatos de viagens. Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal, então eu vou aproveitar a oportunidade que eu terminei um livro hoje, que eu gostei muito, para trazer para vocês 6 indicações de livros que eu li ao longo dos anos, com diferentes apresentações, diferentes nacionalidades, diferentes pontos focais desses livros. Não são só diários, mas algumas matérias jornalísticas, etc., que acabam incluindo coisas que eu gosto muito, né? Que é viagem e autobiografia e memórias. Então, assim, a fofoqueira em mim gosta muito de saber, inclusive, e mais importante do que isso, não é a parte técnica, né? Mas eu gosto de saber essa parte abstrata, metafórica do olhar para o outro, né? Seja o outro uma pessoa humana, um grupo de pessoas ou um lugar. Sair dessa sua zona de conforto, né? O que traz foco para esse olhar, né? O que a sua mente vai editar? O que o teu olhar brilha ou pelo contrário, ou causa estranhamento, incômodo, afeto, desafeto, né? Então, assim, isso para mim é uma viagem antropológica, assim, coisa que eu gosto muito, que é entender o que naquela pessoa suscitou o interesse do olhar, né? Porque o nosso olhar é quase como uma câmera que vai objetiva, que vai prender a atenção em algo que certamente tem alguma ligação com o seu interior. Então é geralmente uma redescoberta, uma autodescoberta, uma autorreflexão que vai de dentro para fora, até quando você está fazendo uma matéria jornalística, né? É tolice pensar na imparcialidade, né? Não, é super profissional, a pessoa, não. A forma, até como ela vai, as imagens que ela vai trazer, aquilo que ela vai escrever, tem a ver com essas referências pessoais de cultura, de dia a dia, rotina, hábitos, enfim, sociabilização, tudo isso, até educação formal, informal, seja lá o que for, tudo que você tem dentro de você vai fazer com que esse seu olhar e esse seu comentário mude conforme a viagem ou conforme aquilo que você vai perceber. E isso é o que eu gosto muito, eu acho isso muito legal. Portanto, eu foquei nos livros escritos por mulheres. Tá aí outra questão que é mais difícil de achar ainda, né? Tem poucos livros traduzidos para o português em relação a isso. É uma área muito solitária da livraria, inclusive. Se você quiser um momento de paz, né? Que ninguém chega naquela... Sei lá, que droga, eu tô aqui nessa estante, vem 1 milhão de pessoas. Não, você vai na estante de livros de viagem que não tem ninguém. E é uma coisa que eu percebo que tem um nicho muito masculino também, assim, muito de aventura, dessa ideia de que ou é um guia de turismo, né? Desculpa, um guia turístico. Guia de turismo é a pessoa, né? O guia turístico é o livrinho. O guia turístico ou alguma coisa de aventura, de esporte radical, que sobe a montanha ou passa sei lá quantos dias num barco sozinho, no meio da geleira do sei lá onde. Mas essa parte, inclusive, que às vezes fala sobre uma coisa muito dura, muito técnica, não sei quantos mil pés, a latitude, longitude, isso é uma coisa que não me interessa muito. O que me interessa é o humano nesse contato com aquilo que sai da sua zona de conforto, aquilo que sai da sua rotina, né? De alguma maneira te faz praticar mentalmente essa questão da alteridade, né? E isso é uma coisa que me fascina. Em qualquer estudo que eu faço, a alteridade. Eu acho que a forma como o outro é percebido é assim algo que me suscita um fascínio total. Então, o lugar da mulher, novamente. A questão da mulher viajante, né, é mais raro ainda de se ver, porque nós temos, principalmente aqui no Ocidente, né, no que a gente... Ocidente, isso é uma construção, né, enfim, a construção do Ocidente, baseado, por exemplo, nas obras que a gente lê, a gente percebe claramente, e aí eu trago a dissertação da minha amiga Júlia Romeu, que é tradutora, e ela fala sobre a questão da mobilidade das mulheres nas obras da Jane Austen, e que você simplesmente não podia se locomover se não tivesse um homem que te levasse de um lugar para o outro, né? Então, assim, protocolarmente, as mulheres às vezes tinham a sua mobilidade cerceada. E por questão de segurança também, hoje em dia, até hoje, a gente, na hora de viajar, se a mulher vai viajar sozinha, você tem que fazer uma quantidade imensa de pesquisa, preparo por onde eu vou andar, se é vazio, se é cheio, onde eu vou ficar, no quarto com quem, né? Então, assim, fora que
qualquer pessoa que viaje nesse sentido de que eu vou fazer uma reportagem, vou fazer um relato de viagem, um diário, a pessoa tem que também ter um privilégio financeiro, né? Assim, de você conseguir realmente tirar esse tempo, às vezes tempos com uma extensão muito longa, a não ser que você esteja sendo contratada para fazer aquilo, como é que você vai fazer essa viagem assim da sua própria... Vou aí tirar um ano sabático. Isso requer realmente um lugar de privilégio. Então, dito tudo isso, eu vou falar sobre 6 livros que eu li agora ou em algum momento nesses anos que eu fiquei sem publicar aqui. O primeiro deles é de um jornalista italiano que nasce em 1938 e ele, numa dessas viagens, era correspondente, um jornalista correspondente que escrevia sobre questões, enfim, políticas, econômicas. Ele viaja, ele está em Hong Kong, e aí um vidente, né, um leitor da sorte, ele simplesmente fala para ele, olha, você não pode pegar avião durante um ano, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E ele é um jornalista, ele é um cara que tá lá e ao mesmo tempo ele se vê preso nessa informação, sem acreditar, porém acreditando, porque ele não vai pegar avião durante um ano e vai ficar viajando pelas regiões da Ásia. E o mais interessante é que isso suscita nele uma relação com a espiritualidade, porque que espiritualidade é essa que ele tinha que o fez acreditar no que um cara que ele nunca viu na vida em Hong Kong fala para ele sobre um acidente de avião que ele teria. Então, assim, ele começa a buscar nessas viagens encontros com práticas religiosas, líderes religiosos, xamãs, para inclusive tentar entender essa coisa dele internamente tão cética que faz com que ele acredite nisso e não pegue o avião, simplesmente. Ele anda de carro, ele anda de tuk-tuk, ele anda de, sabe, assim, tudo que não é do ar, né, tudo que é de terra. Ele realmente passa esse ano, novamente, de maneira totalmente privilegiada, mas ele tem um foco nessa ideia de que existe algo inerente, existe alguma espiritualidade inerente nos seres humanos que, por mais céticos que sejam, acreditem, né? Tem uma superstição. Qual é o poder da superstição, né? Então ele passa um ano viajando por Burma, Tailândia, Malásia, Singapura, se encontrando com esses xamãs e tudo, e participando de todas as experiências de festas religiosas que ele pode, né? Um vidente me falou, e está disponível, enfim, para Kindle também, não está traduzido para português, mas é uma viagem super interessante para quem gosta, por exemplo, de práticas religiosas que quase não são, enfim, não chegam pra gente, porque a gente, né, basicamente tem aí uma vivência mais relacionada ao cristianismo, né, esse nosso, tanto que vindo da Europa e tal, dos portugueses muito católicos, e agora depois o protestantismo, né, as religiões evangélicas, a gente não tem muito contato com práticas religiosas de países lá do Oriente. Então, assim, Camboja, Laos, etc., muito interessante saber sobre isso. Eu, pelo menos, gosto muito de estudar sobre religiões, então eu acho que isso é uma experiência bem bacana. O outro livro que eu queria falar para vocês é de um dos meus autores favoritos. O livro dele tá nos 10 mais, que eu mais amo, chama Leste do Éden, e é o John Steinbeck. Ele sai numa jornada de reconhecimento do que ele diz do homem americano. O que é o homem americano hoje em dia? Então, em 1962, ele pega o cachorro da mulher dele, que é um poodle preto, chamado Charlie, e ele pega um motorhome, um camper, que é tipo aquele trailerzinho, que tem assim, né, o negócio da direção, e atrás tem um quartinho, uma pequena cozinha. E aí ele sai, ele vai do Maine para Califórnia, ele percorre mais de 16 mil quilômetros, chama Travels with Charlie, e aí ele fala In Search of America. Na verdade, ele já estava com 58 anos, ele estava com uma questão cardíaca bem comprometedora. O filho dele depois veio dizer que ele não sabe nem como a madrasta permitiu que ele fizesse essa viagem, porque era uma viagem dirigindo sozinho, costa a costa, né? Então ele simplesmente começa... A história dele, o que ele diz que ele precisa fazer é que, como um escritor que fala tanto sobre esse
nascimento, por exemplo, dessa ocupação do território do oeste, né, a saída para o oeste, como a Leste do Éden fala, por exemplo, como é que esse americano está hoje? O que aconteceu com esse americano? Que seria uma vergonha ele escrever tanto sobre esse povo sem o conhecê-lo em todos esses estados que ele passa. E é muito interessante porque ele tem conversas com o cão, né, que vai revelar muito sobre as impressões dele e esse subconsciente, que na verdade ele como um escritor que sabe que está fazendo isso foi feito para ser publicado, né? Ele escreve essas viagens com Charlie para dizer o quanto que na verdade ele começa esperançoso de que depois de tudo que se passou, de tanto esforço para sobreviver, né? Principalmente nessa região do oeste, né? Essas caravanas que iam e encontravam uma série de dificuldades, como ele acha que esse americano hoje estaria e como ele encontra, por exemplo, uma hostilidade racial que o surpreende muito. Encontra solidariedade também, porque na hospitalidade de algumas pessoas, mas ele se preocupa com algumas questões sociais, principalmente questões raciais que ele encontra no caminho. E ele acaba a viagem um pouco desesperançoso, um pouco assustado com os caminhos que os Estados Unidos está tomando aí nos anos 60, que a gente sabe várias coisas que irão acontecer em seguida, né, nos anos 60 ainda. Portanto, é muito interessante ver o olhar do John Steinbeck sobre os próprios vizinhos dele, né? Vale a pena a leitura. O terceiro livro que eu queria falar é brasileiro, né? É de uma mulher brasileira, uma jornalista catarinense chamada Sônia Bride, e ela fez uma série de reportagens jornalísticas com o marido, que é repórter cinematográfico, chama Paulo Zero, e eles fazem uma série de reportagens que vão ao ar num programa de televisão, e cujo nome é Terra, que tempo é esse? Sobre as questões climáticas, sobre as mudanças climáticas, então sobre meio ambiente. Só que acaba que ela faz um livro sobre essas reportagens, né? Então é muito interessante, chama Diário do Clima, Efeitos do Aquecimento Global, um relato em 5 continentes. As fotos são muito bonitas, e aí tem a questão dessas imagens junto com a experiência deles convivendo nesse tempo enquanto faziam a reportagem. As reportagens, né, são várias. Então, ela também vai falar sobre a questão das reflexões, né, que ela faz com o foco no meio ambiente, mas acaba, para além desse impacto no clima, o impacto nas pessoas, na vivência com as pessoas, no que se come, no que antes, enfim, o que era tradicional daquela culinária, vão comer fora, o que agora com a mudança climática, o que alterou, conversa com as pessoas sobre isso, e é muito, muito bacana ter um relato tão vívido, tão assim, acho que 2010 que eles fizeram isso, então bastante contemporâneo sobre não só o meio ambiente, mas suas relações entre as pessoas mesmo dentro dessas mudanças climáticas. Então tem aí um relato muito bem, ela escreve muito bem e que me surpreendeu bastante, que eu não esperava. Eu encontrei com ela numa Bienal, eu acho que foi numa Bienal de 2013, que foi aqui no Rio, obviamente, mas eu não consigo me lembrar. Teve uma palestra que ela fez, e aí falando sobre essas viagens, sobre a produção do livro. E aí eu comprei na hora, li tem muitos anos, mas uma dica que eu dou para vocês, quem principalmente gosta do foco em reportagens jornalísticas, mais com essas experiências meio que do backstage, assim, das gravações, assim, vale muito a pena, tá? Diário do Clima. Depois, vou falar sobre um que eu amo, a proposta, né, que é de uma editora chamada Lote 42, que chama Queria Ter Ficado Mais, que tem uma estética totalmente diferente. São 12 autoras escrevendo em formato de carta sobre lugares diferentes, sobre suas experiências de viagem. Ele vem dentro dessa capinha, assim, e tem aqui dentro esse pequeno folhetim que tem a ficha catalográfica, etc. E tem cada lugar, são 12 lugares diferentes, cada lugar tem uma ilustração lindíssima, né? Então, Istambul, Valência, Roma, Berlim, etc.
E o mais interessante é que assim, tem um que é mais jornalístico, tem um que é uma experiência com a família, tem um que é uma experiência amorosa, tem um que é uma experiência com drogas. Então, são focos totalmente diferentes, impressões sobre lugares e sensações também de autodescoberta, por exemplo. Com essa viagem em família, como é que essa família interage fora da sua casa, né? Fora dessas relações de rotina? Como é que impacta estar fora de casa para essa família? Quais são as discussões que serão feitas? Como a convivência, né? Fora de casa, num lugar diferente, num lugar estranho, convivendo aí com outras referências de outros povos, de outros hábitos, como é que isso impacta numa viagem em família? Então, muito legal. Nova York, Tóquio. Então, ilustrações lindas. Nesse formato estético, a estética desse trabalho é maravilhoso. Eu amo cartinhas, né? Vocês sabem que ultimamente eu tenho postado de vez em quando no Instagram, muito raramente, porque eu esqueço de postar stories, mas assim, eu tenho mandado cartas para as minhas amigas. Eu recebi uma carta da Aline, uma amiga minha que tem um canal aqui no YouTube, todo mundo conhece, Aline Aimee, e ela mandou uma carta de Florença, falando sobre Florença. Então assim, eu comecei a mandar as cartas novamente, pegar os papéis de carta. Então eu acho que é um tempo que você para, né? É claro que não é uma coisa que vai voltar só se comunicar por carta, isso não existe, mas eu acho que uma coisa não precisa acabar devido à tecnologia, né? Eu acho que a estética me atrai muito, né? Essa ideia de você pegar aquele tempo um pouquinho, parar uns 5 minutinhos e escrever para uma pessoa que está em outro lugar, enfim, e contar alguma coisa que talvez por alguma razão aquela pessoa não saiba ainda, sabe? Aí chega uma surpresa que é uma carta. Então eu acho muito legal. Então eu acho um bacanésimo, porque é uma coisa leve. Você pode pegar uma carta, ler aqui, leva para algum lugar, aí pega outra, né? Então assim, nem todas são extraordinárias, nem todas são imperdíveis, mas no conjunto é maravilhoso, né? Inclusive é um ótimo presente. Também tá lá na seção que ninguém vai na livraria. Então, como a estética é diferente, eu fico pensando, será que as pessoas conhecem isso, né? Porque é muito bacana, assim, eu indico muito que vocês deem uma chance para ler essa experiência aqui dessas meninas, dessas 12 mulheres falando sobre diferentes experiências em viagem. Agora, tem uma outra que eu li recentemente, um outro livro que é da editora Relicário, que é da Cynthia Rimsky, que é de uma coleção chamada Nosotras, que traz mulheres latinas, inclusive brasileiras, somos latinas, mas enfim, né, a gente tende às vezes a separar, mas a gente tem a Carola Saavedra, a gente tem a Lina Meruane, né, como Torneio Palestina, e tem a Cynthia Rimsky, que é chilena também, com o Posta Restante. E eu achei legal, porque eu gosto dessas coisas de mercado de antiguidade, mercado de pulgas. Ela encontra no mercado de pulgas, ela encontra um álbum de fotografia, e esse álbum de fotografia tem escrito o sobrenome dela, que ela lê como sobrenome dela, apenas ao invés do Y, do Rimsky, é um I, e ela é de origem judaica, a família dela é de origem judaica. Chegou no Chile, então ela pensa que com aquelas entradas nos portos, muitos nomes na hora de escrever erraram grafias ou mudaram para uma grafia mais próxima ao país de chegada, né, de destino. E ela começa a procurar, então, por essa ancestralidade dela, né? E chama Posta Restante. Posta Restante é aquele endereço de você manda uma carta e ela vai para uma agência dos Correios quando alguém está viajando, e ela busca lá, ela não é uma residência, né? Você pode enviar uma carta para uma agência de correio, a pessoa que recolhe quando ela não tem uma residência fixa ou não tem como receber a carta. E aí, nas orelhas do livro fala uma coisa que eu acho que vocês não deveriam ler, porque te dá um spoiler, mais ou menos, de uma coisa que vai acontecer. Também não demora muito no livro para acontecer, é um livro curto, mas eu acho que, assim, vale a pena você não saber. Porque eu já, antes de ler, já sabia uma coisa que eu acho importante que não se soubesse. Mas é bacana, porque ela começa em Israel, procurando nos arquivos sobre a questão da origem da família. O avô dela teve pouco contato, mas ele não falava muito sobre ancestralidade. E eu acho que
a busca da ancestralidade é algo muito contemporâneo, muito importante também, né? A gente vê muitas alterações nos nomes próprios, muitas alterações e adaptações que fazem com que os registros se percam, ou será que se perdem ou são destruídos? Então, assim, a gente vê isso muito com os escravizados, né? Que buscam essa ancestralidade importantíssima e, ao mesmo tempo, não tem muito acesso a esses registros, por razões óbvias. Nesse caso, ela também vai atrás dessa família dela por conta de um álbum que tem várias pessoas e acaba na Rússia, numa cidade chamada Ulanov, para procurar essas pessoas que seriam familiares dela. E também chega nos lugares e eles falam: minha filha, não tem mais ninguém aqui, todo mundo fugiu, todo mundo saiu, as famílias judaicas saíram. Então, me lembra muito aquele livro da Tatiana Salem Levi, As Chaves de Casa, né, que é bem interessante sobre essa questão desse movimento dos povos judaicos saindo das suas regiões e indo para outros lugares por conta de perseguições, etc. Não vou nem elaborar isso, mas enfim, sofreram perseguições e essa autora, que é uma jornalista, ela vai atrás então desses ancestrais por meio dessa relação com esse álbum de foto que ela encontra no mercado de pulgas. E aí o que vai acontecer eu não vou contar, mas também traz reflexões dela, relações, e é muito nos anos 90 isso. Então ela vai conhecendo pessoas que vão contando para ela histórias que vão circundando a própria história dela, e ela vai se encontrando independente de chegar ou não a esse destino final, que seria a cidade russa lá que ela busca, né? Então, como a hospitalidade aos viajantes é interessante em todas essas obras, né? Como esse contato traz novamente esse encontro com aquilo que você busca em termos até de afeto, fora da sua casa, né? Fora daquele lugar que você transita normalmente, e como a hospitalidade aos viajantes às vezes pode te surpreender com afetos inesperados. Muito bacana também. Último, porém não menos importante, foi o último livro que eu li. Eu deixei para o final porque é um livro de que eu gostei muito. Não tem livro dela traduzido para o Brasil além desse. É de uma coleção da editora Mundarel chamado Linha do Tempo, tá? De uma suíça chamada Anne-Marie Schwarzenbach. E essa suíça, ela é filha de uma das famílias mais ricas da Suíça, e obviamente isso a permite com que em 39 ela saia em viagem num momento tão difícil mundial, né? Mas o mais legal é que ela vai acompanhada, ela tem outros relacionamentos com mulheres, não com essa que ela vai viajar, que é também escritora, etnógrafa, e está fazendo imagens com uma câmera, e ela com a câmera fotográfica e ela com uma câmera de vídeo. E elas viajam juntas sem estarem no relacionamento amoroso, mas a Anne-Marie é viciada em morfina. Então ela passa por sucessivas internações, e a família dela é muito conservadora, são apoiadores fervorosos de Hitler. A gente está num momento que eu acho, novamente, eu já falei para vocês lá no John Steinbeck, o que eu estava falando sobre a questão da criação desse Ocidente, né? Do que a gente entende sobre o Ocidente, e sempre baseado numa Europa, né? Mas é interessante nesse livro você ver os impactos ao longo da história das invasões nesses territórios, Índia, Afeganistão, Irã. Então, como esse mundo foi fatiado, África, né, o continente africano todo, britânicos, alemães, belgas. Então, assim, como o mundo é fatiado, né, e de que maneira isso vai afetar não só até a Primeira, como a Segunda Guerra, e mesmo assim depois. Então ela faz reflexões muito interessantes. Ela fala muito sobre, assim, o tempo todo que ela está no Afeganistão, ela fala assim, o que vai acontecer? Porque os russos estão aqui, os russos se entrarem no Afeganistão, se invadirem o Afeganistão, o que vai acontecer? E isso vai se revelar verdadeiro, né? Os soviéticos entram no Afeganistão. Tem até um livro da Alexandra, Svetlana Alexievich, chamado The Zinc Boys,
Então, assim, falando sobre essa permanência, essa invasão soviética no Afeganistão. Então, eu acho que ela tem uma consciência grande de classe, uma consciência até de gênero, né? Porque ela comenta sobre as mulheres, mas assim, não podemos esquecer que algumas questões que a gente discute hoje não seriam possíveis, né? Não é que essas pessoas não tinham consciência, mas ela estava escrevendo artigos, é uma série de artigos que ela manda para jornais, né? Então, assim, algumas coisas, algumas reflexões que a gente faz hoje, elas são devido a outras conquistas que ao longo do tempo foram feitas pelas mulheres, etc., alguns lugares ocupados. Mas é muito, muito fascinante ver como essas duas mulheres viajam de carro num Ford, saindo de Genebra e vão dirigindo. É claro que pegam o carro, entra num barco, né? Enfim, e vai até alguns lugares, o carro entra naquelas garagens de barco mesmo e tal, e vai seguindo para outros lugares onde seria impossível se fosse direto de carro. Porque as estradas, às vezes, não estão construídas, tem toda uma noção, por exemplo, de chegada de progresso em alguns lugares, alguns engenheiros vão construir estradas, então o mundo fatiado, e aí você vai entendendo em cada pequeno lugar desse, na fronteira Hindu-Kush, a fronteira do Afeganistão, com a Índia. Então, assim, ela vai contando sobre a questão da hospitalidade, ela tira fotos muito bonitas, né? Então, assim, vale muito a pena. Ao mesmo tempo, sofre com esse vício, e você vê que a divisão desse livro é feita de maneira que tem alguns assuntos que são colocados juntos entre 39 e 40, mas que no final ela retoma a questão do vício dela ainda lá. Isso é o que faz, inclusive, as duas se separarem, não só também por questões de interesse, mas por questão de que é muito difícil lidar com esses humores diferentes, porque ela era muito espiritualizada, ela buscava as partes de espiritualidade, enquanto a Anne-Marie ficava cada vez mais deprimida com as notícias políticas que ela recebia do mundo, né? E isso ela queria muito, ela era muito mais séria, ela focava muito nessa questão dessa consciência política, e a outra, e conforme ela ia fazendo uso da morfina, ela ia ficando mais depressiva, e isso afasta as duas. A Anne-Marie volta sozinha e acaba falecendo, não disso, né, mas em 42, em virtude de uma queda. Enfim, e aí ela continua escrevendo. Então as duas escrevem, e você vê que elas estão no mesmo lugar às vezes, uma com a câmera fotográfica e outra com a câmera filmadora, e lançam uns pequenos filmes de 3 minutos. Muito interessante a jornada das duas. Esse livro achei assim bárbaro, tem partes dele interessantíssimas, eu marquei coisa beça, e eu vou tentar fazer um vídeo só sobre ele, porque eu fiquei muito fascinada pela Anne-Marie. E aí, por um acaso, eu tava na sessão de viagem, sem querer, eu procurei outros livros dela, não tinha, mas tem uma editora chamada Tinta da China, que fez esse livro aqui, e tava lá, caríssimo, mas eu resolvi comprar, tem ele em inglês, chama Morte na Pérsia, da Anne-Marie, e eu fiquei, assim, muito curiosa, porque quando eu fui olhar nas críticas, tem uma crítica que fala assim: se você quer saber sobre a Pérsia, não leia esse livro, porque esse livro não tem nada a ver com a Pérsia. Ela tá sofrendo por uma mulher chamada Rita, que ela era apaixonada, e aí ela tá no momento da depressão, no momento da questão dela com a morfina. Então não vale a pena, você quer conhecer a Pérsia, mas é justamente o contrário, eu quero saber sobre ela mesmo. Então me deu mais vontade de comprar, e por um acaso eu achei na Livraria da Travessa e comprei. Então não li ainda, mas só em português eu só achei esses livros aqui por enquanto, mas é uma história fascinante, assim. Imagina, 1930, essas duas mulheres, é claro, a Anne-Marie tinha muito dinheiro de família, elas também procuram agências, continuam mandando matérias para serem publicadas, e outra coisa, ela tem um passaporte diplomático. Então, em vários momentos, obviamente, você vê ao longo da história, ela falando assim, um soldado mantinha o olho na gente. Então, o tempo todo elas estão sendo, de certa maneira, observadas, mas tem total certeza. Aí o olhar da Anne-Marie no início é muito otimista, e conforme vai chegando no final da jornada, você vê que ela vai ficando muda completamente a forma dela narrar. De novo, é isso que eu digo,
é o interno que vai produzir essa visão, até a visão que você tem. Ela chega em lugares que ela fala não tem nada, é uma cidade feia, etc. Por quê? Ela já está totalmente desesperançosa, totalmente chateada com a questão da Segunda Guerra, desse avanço, do que ela começa a falar sobre as relações da Turquia, a União Soviética, a Alemanha. Então é muito interessante também que a gente perceba que existe toda uma narrativa que não compreende só essa Europa, no sentido de que a gente vê uma narrativa de Segunda Guerra Europeia, como tem acontecendo, como essa guerra e como esses resquícios e essas informações e essas explorações, invasões de território acontecem em todos os outros territórios que a gente encontra no Oriente Médio, Oriente distante e tal, e como é que esse mundo vai ser fatiado e vai ser invadido ora por um país, ora por outro, e como é que essas populações locais reagem a isso, né? Então é muito interessante, porque isso nesse livrinho tão pequenininho. Então eu indico muito, tá? Editora Mundaréu. Agora que eu descobri que eu não sou cortada, eu não tô correndo tanto assim, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo sobre algumas comprinhas que eu fiz no sebo, nos sebos, porque eu passei aqui nos sebos do Rio de Janeiro e eu vou contar para vocês o que eu adquiri, né, nessas ocasiões. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então um beijo para vocês e me falem se vocês tiverem dicas de livros sobre viagem, principalmente fora do óbvio, principalmente escrito por mulheres, e até a próxima. Um beijo!